Bom, a gente já vai então posicionando os nossos painelistas. Agora teremos o tema Pacto Nacional pela Primeira Infância, Oportunidades e Desafios. Teremos como painelistas doutora Rebeca de Mendonça Lima, juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Uma salva de palmas. Convido também ao palco Tatiana Seibman Coimbra, assessora técnica da Coordenação de Saúde da Criança e do Adolescente do Ministério da Saúde. Uma salva de palmas. Convido também ao palco, com os aplausos de todos vocês, a deputada federal Ana Paula Lima. E quem coordena essa rodada, então, é a minha amiga Maristela. Boa tarde, pessoal. Temos a Tatiana, do Ministério da Saúde, que vai começar a fala. Pode ser, então, Tatiana, você começa, minha linda. Então, boa tarde a todos. Queria agradecer imensamente o convite, a oportunidade do Ministério da Saúde estar aqui representado, né, nessa mesa. Quero saudar a todos na mesa e dizer para vocês assim que, para mim, pessoalmente, eu sou Tatiana Coimbra, né? Eu sou assessora técnica da Coordenação de Saúde da Criança e do Adolescente do Ministério da Saúde. E eu sou pediatra, sou endocrinologista, mas já trabalho em saúde pública já há 15 anos e sou nascida em Rio do Sul, aqui em Santa Catarina. Então, é um prazer muito grande, é como se eu estivesse voltando às origens e falando de um assunto que, na verdade, hoje é o meu foco de trabalho, que é a primeira infância. Então, a gente sabe que a primeira infância ela acabou tendo um foco maior nas políticas públicas, vem tendo desde 2016. Tiveram várias edições da série The Lancet que foram dando esse foco, né, esse brilho para a primeira infância. E hoje, assim, com o plano municipal da primeira infância aqui já elaborado, a gente percebe o tanto que ele é necessário, né? Como que antes, há 20 anos atrás, a gente pouco falava da primeira infância, né? Então, a grande importância, né, desse assunto. Então, eu queria... Eu queria dizer, né, que o Ministério da Saúde também é signatário do Pacto Nacional pela Primeira Infância. O Pacto Nacional pela Primeira Infância vem sendo de grande importância para essa implementação das políticas públicas da primeira infância. E, assim, a gente hoje já foi falado bastante sobre a Constituição, né, sobre o marco legal e sobre o ECA. E aqui eu queria ressaltar, né, o ECA, desde 1990, ele tem a criança e o adolescente, que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento, desenvolvimento sadio e harmonioso e condições dignas de existência. E aí, em 2016, a gente também teve assim, o privilégio de participar ainda da elaboração do Marco Legal da Primeira Infância. Eu trabalhava no Ministério da Saúde e tive a oportunidade de fazer a discussão antes ainda de ele ser publicado. Então, ter hoje, né, tantas iniciativas no Brasil como um todo, a partir dele, é assim, muito gratificante. Então, o marco legal ele diz que constituem áreas prioritárias para as políticas públicas para a primeira infância, saúde, alimentação, nutrição, educação infantil, convivência familiar e comunitária, assistência social à família e à criança, cultura, o brincar, o lazer,
o espaço, meio ambiente, bem como proteção, né? E muito mais. Ele é muito amplo. E aqui a gente volta, né? Na verdade, a gente reforça o tanto que o plano já está de acordo, tanto com o marco legal, com o ECA, e também com o marco, a meta global, né, até 2030, né, de redução de mortes evitáveis, de recém-nascidos e de crianças menores de 5 anos, e também com essa redução. Lembrando que a meta do Brasil ela é muito mais ousada do que a meta mundial. Então, a gente tem, hoje foi mostrado aqui pela doutora Enide, que a gente teve um aumento da mortalidade na infância nos últimos 3 anos e teve também uma discreta redução da mortalidade neonatal, mas que ainda está longe de que a gente consiga atingir essa meta do Brasil para os ODS, que seria da mortalidade neonatal de no máximo 5 e da mortalidade de crianças menores de 5 anos no máximo 8 por 1.000 nascidos vivos. Então, essa meta é do Brasil como um todo, mas se cada município se organizasse da maneira que Forquilinha está se organizando, a gente poderia, com certeza, ter essa meta, atingir essa meta. Né? Então, assim, falando só da oportunidade que vocês estão tendo. Aqui, nesse gráfico, né, da taxa de mortalidade neonatal, a gente tem no Brasil uma discreta redução de 2021 a 2022. Até 2020, a gente tinha uma redução quase obrigatória. Né? E aí, embaixo, aqui, os dados mostram que 2021 para 2022 teve uma leve queda. E que, em Santa Catarina, na verdade, teve um discreto aumento, o que mostra que precisa ainda unir mais forças, né? E intensificar mais toda a atenção a essas ações. E da mesma forma, na verdade, assim, a nível de Brasil, esse aumento da mortalidade na infância, mesmo com uma queda da mortalidade neonatal, é surpreendente e era inesperada. Muitas coisas podem estar relacionadas, né? Eu vou comentar daqui para frente um pouco. E aqui em Santa Catarina a gente tem um aumento também de 10,5 para 11. A gente tem que lembrar que o estado de Santa Catarina foi, por bastante tempo, por alguns anos, na verdade, teve a menor taxa de mortalidade do Brasil. Então, esse aumento ele é preocupante, de 10,5 em 2021 para 11,5 em 2022. E aqui a gente coloca, como já foi muito falado hoje de manhã, os desafios que a gente tem no Brasil como um todo, mas que a gente tem com certeza, né, nos municípios. Foi tanto falado sobre esse racismo estrutural, institucional, que a gente ainda precisa combater. A gente precisa pensar, né, como foi falado muito aqui, em cada uma que esse plano tem o rosto de uma criança, né? Então, se a gente tiver a política pública vendo toda e qualquer política pública com o rosto da criança, a gente com certeza tenta olhar para as necessidades reais que cada uma dessas crianças precisa. E quando a gente fala do Brasil como um todo, a gente ainda tem uma dificuldade muito maior, que são as diversidades regionais que a gente tem, né? Então, a gente teve, vocês viram também sobre o aumento na verdade, a definição de recursos específicos para a saúde indígena, né? Então, teve infelizmente, foi a partir de uma situação
de catástrofe, né, foi essa quantidade de mortes Yanomamis. O Ministério da Saúde todo e outros ministérios também se moveram no sentido de conseguir amenizar ao máximo essa situação de mortalidade. Mas hoje nós ainda temos essa realidade de uma mortalidade infantil de 114,3 por mil. Então, alguns pontos a gente pode refletir, né, que vocês têm aqui 95% de cobertura de vacinação, mas a gente sabe que no Brasil, principalmente com a pandemia, a gente chegou a cobertura de 30%, 50%, e a gente ainda está, o Ministério da Saúde como um todo está num esforço muito grande no sentido de ir contra os movimentos anti-vacina, de convencimento, né, da população, de intensificar os meios de comunicação, no sentido de dar realmente aumento suficiente a essas coberturas. A gente sabe que hoje H1N1, dengue, o Covid ainda está sendo um problema de saúde pública e que, com a vacinação intensificada, eles podem ser reduzidos. E o aleitamento materno, já foi falado, né, aqui que vocês têm mais ou menos 50%. Aqui nesses dados do ENANI de 2019, a gente tinha na região sul 54,3% de aleitamento materno exclusivo, nas crianças brasileiras menores de 2 anos, aleitamento materno exclusivo até 6 meses e continuado até 2 anos. Aqui na região sul, 37,8%. Eu peguei também os dados de Santa Catarina e a gente vê que os dados de Santa Catarina estão muito parecidos com o do Brasil como um todo. Da região sul, quando a gente vê, Santa Catarina é quase metade, né, dos dados da região sul. E ainda temos um problema quando a gente fala de menores de 5 anos, que são as causas externas. Então, pacientes, crianças que estão ainda sendo vítimas de acidente, crianças, principalmente os meninos, acabam tendo mais mortes por acidente do que as meninas. Eles acabam se arriscando mais, né, pela própria cultura. E também, quando a gente fala da notificação de violência sexual, a gente tem esses dados de que familiares e conhecidos são os principais responsáveis das violências sexuais contra crianças e adolescentes. 68% no caso de crianças e 58,4% nos casos dos adolescentes. E as vítimas são predominantemente do sexo feminino, enquanto os meninos morrem mais, né, por acidentes, por causas externas, as meninas acabam sendo maiores vítimas de violência. Então, assim, eu vou falar um pouquinho da política nacional. Na verdade, é o meu foco principal, falar mais para vocês sobre a política nacional. E vocês vão ver que o plano também está completamente em consonância com a política nacional. A Política Nacional de Saúde da Criança, ela foi... Eu queria até fazer uma menção, né, até de honra, que na época que a Política Nacional de Saúde da Criança foi elaborada, a Pastoral da Criança participou de todo o processo e, ao final, no momento de convencimento no Conselho Nacional de Saúde, foi a Pastoral da Criança que foi decisiva para que a política fosse publicada. Tá? Então, a Política Nacional de Saúde da Criança, ela tem o objetivo de promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno mediante a atenção e cuidados integrais e integrados da gestação aos 9 anos de vida, com especial atenção à primeira infância, às populações de maior vulnerabilidade, visando a redução da morbimortalidade e um ambiente facilitador à vida, com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento.
Esse objetivo ele acabou sendo revisto na época da elaboração da política e foi ampliado comparando com os documentos que já estavam publicados naquela época. E a gente considera que ele foi muito, assim, houve uma efetividade muito grande, né, nesse objetivo, e a gente ainda tem hoje essa missão de colocar completamente em prática. Então, a política ela é orientada pelos princípios de direito à vida e à saúde, prioridade absoluta da criança, acesso universal à saúde, integralidade do cuidado, equidade, ambiente facilitador à vida, humanização da atenção, gestão participativa e controle social. Então, vocês percebem que o plano ele foi feito bem dentro, né, desses princípios, parece que assim cada passo estavam esses princípios lá na parede, né, da sala onde vocês se reuniam. Então, as diretrizes, né, são gestão interfederativa de ações de saúde da criança. Então, reforçando a importância do Ministério da Saúde estar aqui, né, nós já estamos programando uma reunião virtual já para a próxima semana, junto com o Estado, né, e o município. Organização de ações e dos serviços na rede de atenção, promoção à saúde, fomento e autonomia do cuidado e corresponsabilidade da família, qualificação da força de trabalho no SUS, planejamento e desenvolvimento de ações, incentivo à pesquisa e à produção de conhecimento, monitoramento e avaliação em intersetorialidade. Então, a política ela foi elaborada em 8 eixos, né? Então, a gente tem a atenção humanizada e qualificação à gestação, parto e o nascimento, aleitamento materno, promoção do crescimento e desenvolvimento integral, atenção integral à criança com agravos prevalentes da infância. Hoje, a gente vê que aqui o eixo 4, ele acaba sendo de maior importância, já que a gente está tendo um aumento da mortalidade na infância. Atenção integral a criança em situação de violências, prevenção de acidentes e promoção de cultura da paz. Atenção à saúde da criança com deficiência em situações específicas e de vulnerabilidade e vigilância do óbito, sabendo, né, que todos esses eixos eles são transversais às redes de atenção à saúde, atenção primária. Então, assim, aqui em cada slide, depois eu posso deixar os slides com vocês, a gente vê que o que se espera da política está completamente adequado e relacionado ao marco legal da primeira infância. Tá? Como eu já não tenho tanto tempo, eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas a gente está nesse momento, no governo federal, foi lançada a nova rede que substitui a Rede Cegonha. E ela vem trazer o aumento do financiamento para o parto, para a gestação de alto risco, para as crianças que estão egressas de unidades neonatais. Os bancos de leite humano também foram melhor financiados. A nova também política de atenção primária à saúde, ela tem um novo financiamento que tem um foco na qualidade da atenção. Então, a gente tem várias ações, a atenção humanizada ao recém-nascido pelo método Canguru prepara os profissionais da atenção primária no sentido de acolher o bebê prematuro, né, egresso de UTI. E a estratégia Qualinel, ela tem esse portal, ele é riquíssimo. Opa, ixi, eu esqueci, passei só aqui, desculpa. Então, eu estava falando do método Canguru, da Rede Cegonha, né? E aqui a estratégia Qualinel, ela tem um portal que ele é completamente aberto. Quem quiser pode entrar. Tem todos os tipos de aula, tem cursos que são continuamente oferecidos para qualquer profissional que queira fazer. Tá? Eles são muito ricos, é um portal com muita informação e muito diverso de informações, tanto para a criança, quanto principalmente o foco é neonatal, né? Tem também a atenção à criança e a atenção à gestante. Então, as triagens neonatais, eu não sei como é que está
aqui em Forquilinha, né, a cobertura das triagens neonatais, mas só para reforçar a importância delas. No Brasil como um todo, a gente tem 82,5%, mas a gente sabe da importância de ter 100% de cobertura a nível de Brasil. Então, essas são as ações que a gente, na saúde da criança, está fazendo, né, já de ações novas em 2024. Algumas são continuidade e outras são ações novas. No aleitamento materno também está completamente em consonância, né, com o marco legal. Como resultados, a gente tem hoje no Brasil, né, campanhas todos os anos de doação de leite, que vai ser agora em maio. Em agosto, a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Hoje a gente tem para a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que é na atenção primária, 8.500 tutores formados, 225 unidades básicas certificadas, 317 para a iniciativa Hospital Amigo da Criança, 317 hospitais habilitados, para a mulher trabalhadora que amamenta, 256 salas de apoio à amamentação certificadas. E também esse ano foi lançado a sala de apoio à amamentação nas unidades básicas de saúde. O que significa isso? Salas de apoio à amamentação, a arquitetura das novas UBS já está de acordo com a presença dessa sala de apoio à amamentação. É para dar suporte, inclusive, à população de rua, que não está trabalhando, né, e que está perto das unidades básicas e pode ir lá para ter esse suporte para a amamentação. Obrigada. Eu queria só fazer aqui um destaque, né, a essa ação da mulher trabalhadora que amamenta, em relação a... Vocês falaram da empresa cidadã. Essa estratégia da mulher trabalhadora que amamenta estimula as empresas exatamente a abrir essa sala de apoio e também a abertura de creches ou vagas em creches. Então, é uma ação que a gente pode também, se vocês acharem que ainda há necessidade de apoio, a gente pode apoiar. Então, para as normas brasileiras de comercialização de substitutos do leite materno, a gente também tem esse EAD para os profissionais de saúde. E na rede de bancos de leite, a gente tem hoje 228 bancos de leite humano. E o Brasil faz cooperação internacional para toda a América Latina. E todas essas são as ações que a gente também está fazendo em 2024. Eu estou correndo porque, como só são 20 minutos, aí eu já estou... Mas eu vou deixar a apresentação e depois, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu tenho um e-mail. Se vocês quiserem mandar o e-mail no último slide, é só mandar alguma dúvida, a gente também responde. Então, no eixo 3, da mesma forma, a gente tem Então, no eixo 3, a gente tem, né, no marco legal, a União manterá instrumento individual de registro unificado de dados de crescimento e desenvolvimento da criança, assim como sistema informatizado que inclui a rede pública de saúde e a privada para o atendimento disposto neste artigo. Então, hoje, eu não sei se vocês já receberam caderneta da criança aqui. Ainda não? Então, devem estar para receber, porque a gente já teve... notícias que, na verdade, a gente acabou dando prioridade para a região norte por causa da dificuldade de chegada, mas logo deve estar chegando aqui. A gente ficou 3 anos sem caderneta, a caderneta já foi toda distribuída, hoje já não, todas nos estados, né? E essa semana aconteceu, até o Dr. Nelson, que é da Pastoral da Criança, também estava lá junto no evento, nos ajudando a discutir para a caderneta digital. Então, está sendo elaborada a caderneta digital da criança. Hoje, ela tem um objetivo que já não é mais só de saúde da criança, né? Ela é caderneta da criança com o objetivo de que ela, com a mesma caderneta, vá para a saúde, para a educação e para a assistência social. Dentro da caderneta, ela tem o espaço para que cada uma das equipes registre
informações importantes para a criança. A gente tem esse EAD, esse curso, né, Instrumento Intersetorial para a Promoção da Atenção Integral à Criança, a caderneta da criança. Então, tem esse curso que ele orienta, faz toda a informação mais aprofundada sobre a caderneta como um todo, facilitando, então, para os profissionais que esse instrumento seja melhor utilizado. Foi feita uma pesquisa há uns 5 anos atrás e foi visto que quem utiliza verdadeiramente a caderneta são as mães. E que quando as mães utilizam, elas acabam tendo um tempo de aleitamento materno maior e acabam tendo menor número de internação e menos mortalidade. Então, os conteúdos da caderneta eles são realmente ricos e eles devem ser muito bem aproveitados. Essa pesquisa, Primeira Infância para o Adulto Saudável, ela ocorreu em 12 capitais e no DF e foram 13.435 crianças e 1.688 entrevistadores foram distribuídos nessas 12 capitais. E foi feita em 495 unidades básicas de saúde. Essa pesquisa trouxe muita informação relacionada ao desenvolvimento infantil. Então, a gente tinha dificuldade com os dados de desenvolvimento infantil. Então, dessa forma, a gente teve subsídio exatamente para avaliar se as políticas públicas estavam caminhando de acordo com o que deveria. Se lá na ponta, né, como a gente diz, né, com o usuário, o que a gente queria fazer estava realmente acontecendo. Então, assim, só para reforçar, como a gente está falando da primeira infância, né, então a gente já retornou à distribuição da caderneta. A gente também tem esse objetivo de mobilizar, capacitar os profissionais de saúde, educação e assistência social para o uso da caderneta, e o principal instrumento é esse EAD, né? Formar profissionais da atenção primária para a utilização da caderneta. Hoje foi feito também uma capacitação do Mais Médicos para que eles utilizem melhor também a caderneta. E também tem essa formação dos profissionais da PS para o Cuidados para o Desenvolvimento da Criança, que é uma intervenção da OMS e Unicef no sentido de fortalecer o vínculo entre o cuidador e a criança. Então, o profissional é formado para aconselhar o cuidador a fortalecer esse vínculo com a criança. Apoiar a qualificação de ações de puericultura por meio de outro projeto e implementar um protocolo integrado entre SUS e SUAS. Esse protocolo integrado vai ser lançado nos próximos meses. Nós estamos, junto com a assistência social, junto ao Criança Feliz, fazendo um protocolo conjunto no sentido de que cada profissional da assistência social e da saúde consiga saber com clareza qual é o seu papel em relação à primeira infância. E elaborar a caderneta no formato digital. Eu vou correr mais ainda agora, que eu já sei que acho que eu já acabei passando do tempo. Então, outra ação são a atenção integral a crianças com agravos prevalentes na infância, com doenças crônicas, que também está em consonância com o marco legal. E também, assim, várias ações estão sendo feitas agora, previstas e feitas agora em 2024. O IDP ele está sendo dado a prioridade para o Norte e Nordeste por causa das maiores mortalidades que tem. Mas, caso vocês percebam que tenham alguma necessidade específica para algum setor aqui, a gente pode avaliar a possibilidade de apoiar também. Outro eixo, né, também de atenção integral à criança em situação de violência, prevenção de acidentes e promoção da cultura da paz. Também a gente tem várias ações acontecendo. Só um pouquinho. Essa linha de cuidado,
não sei por que aqui não está aparecendo, mas tem a linha de cuidado para a atenção integral à saúde das crianças e adolescentes e suas famílias em situações de violência, que está sendo revista. Tem outro curso da UNASUS em EAD, de escuta de crianças e adolescentes na rede de serviços do SUS, porque os profissionais de saúde, tanto saúde quanto assistência social, quanto educação, precisam ficar preparados para essa escuta, né? A criança teve situação de violência e como deve ser essa escuta, né? Em relação a quem praticou a violência, em relação à própria criança e tudo. Então, em relação à rede de cuidados da pessoa com deficiência, a gente trabalha em relação a essas duas diretrizes, junto com o pessoal da saúde mental e da pessoa com deficiência do Ministério. E para a vigilância da prevenção do óbito infantil, fetal e materno, tem um curso pela Fiocruz que está sendo disseminado também pelo Brasil como um todo, que ele é aberto, e ele prepara os profissionais para que essa vigilância do óbito seja feita de forma qualificada. Então, no sentido de que cada óbito que aconteceu seja discutido com toda a equipe que fez o atendimento dessa criança, no sentido de que aquela causa evitável não ocorra mais. Onde a vigilância é feita de forma qualificada, normalmente tem uma queda importante dos óbitos nesses locais. Então, a gente também está, né, nesse esforço de apoiar os estados e municípios no monitoramento e investigação da mortalidade do óbito infantil fetal, identificando as medidas necessárias para a prevenção dos óbitos evitáveis e a criação do Comitê Nacional da Vigilância da Mortalidade Materna, Fetal e Infantil. Hoje vocês viram, né, nos dados que teve um aumento da morte materna importante na pandemia. O que aconteceu é que as mulheres que tinham Covid, elas acabavam sendo muito mais graves. E, normalmente, se viu que nem sempre elas chegavam e tinham todo o atendimento que era necessário. E acabou que a mortalidade materna aumentou muito no Brasil. Então, hoje, a gente está, no Brasil como um todo, com intensificando as ações, mas ainda é um grande desafio. Então, a gente, no Brasil, quando a gente fala, né, dos sistemas nacionais para fora do Brasil, todo mundo elogia muito, mas a gente ainda tem grandes desafios nos sistemas, e principalmente em relação ao registro das informações. Então, esse registro das informações ele precisa sempre ser qualificado para que a gente tenha informações fidedignas e as políticas públicas possam ser melhoradas a partir desses dados. Todas as ações relacionadas à primeira infância no Ministério da Saúde, elas são elaboradas a partir desse documento. Esse documento ele foi lançado na Assembleia Mundial de Saúde em 2015 e ele tem esses domínios, que é a saúde, nutrição, cuidado responsível, proteção e segurança e oportunidade de aprendizagem precoce. E a gente já percebeu que o plano municipal de vocês ele está completamente também em consonância com essa diretriz da OMS. Então, quais são os próximos passos? A gente percebe que hoje vocês aqui, né, falando de um município que hoje tem 30 mil habitantes, e vocês, mesmo assim, têm tanta dificuldade de implementar essas políticas. Quando a gente fala do Brasil como um todo, né, a gente, com toda a discussão que a gente teve aqui pelo dia, a gente tem situações que elas estão para muito além da saúde.
E mesmo quando a gente junta com assistência social e educação, ainda tem muita coisa que fica fora, né? Mesmo a gente querendo atingir essas necessidades reais da população, nem sempre a gente consegue. Então, por isso, a gente precisa de uma política nacional integrada para a primeira infância. Hoje a gente tem o pacto pela primeira infância, mas a gente ainda não tem, a gente ainda tem esse desafio de ter essa política nacional integrada, onde todas as ações, todos os esforços relacionados à primeira infância se juntem no sentido de tentar dar resposta a essas necessidades reais de cada uma dessas crianças, né? Então, aqui eu deixo para vocês, né, a reflexão de que, primeiro, elogio, né, o município, né, um município num estado que já tem bons indicadores, né, comparando com o resto do Brasil, que tem um apoio também bom, né, de pessoas, na verdade, pontual, de pessoas que quiseram, de instituições que quiseram apoiar o município. Vocês já têm tudo como exemplo, né, para o resto do Brasil. Então, eu quero também fazer essa provocação que vocês já estão dispostos, né, mas que também auxiliem outros municípios, né, a também elaborar esse plano municipal da primeira infância, para que a gente consiga, a nível de Brasil, aos poucos, ter esse resultado para toda e qualquer criança. Hoje foi falado aqui o seguinte: a gente precisa dar a mesma atenção para todas as crianças. Eu já digo diferente. A gente precisa dar mais atenção para aquelas que precisam mais. Então, quais são esses grupos? Quais são os grupos que ainda estão sendo esquecidos, né? Eu estou fazendo essa reflexão para o Brasil como um todo. Então, que a gente junte os esforços e a gente consiga atingir essas necessidades reais dessas crianças. Muito obrigada.